Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico com mais um quadro, 5 questões do Enem, agora com o tema de razão e proporção. Vamos para a primeira questão. Questão 1, Enem 2013. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na proporção 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Então, assim, uma questão tranquila de razão e proporção, divisão proporcional, no caso em partes diretamente proporcionais. Quanto mais partes tiver de um elemento, de um material, mais metro cúbico terá. Na medida que uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Então isso caracteriza o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Aí eu quero que tu lembre de uma coisa. Grandezas diretamente, grandezas direta. Vamos revisar uma breve teoria aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Lembra sempre que quando essas grandezas são desse tipo, o que é constante? O quociente entre as grandezas é constante. Então lembra sempre disso, quociente constante. Geralmente a galera vai no automático e acerta, mas quando vai fazer inversamente proporcional, se enrola. Então assim, geralmente o aluno vai pegar 1 parte mais 4 mais 2 dá 7, né? 14 dividido por 7 dá 2 metros cúbicos. Acerta a questão, né? Que é uma parte só de cimento. Ok. Só que fazendo aqui, envolvendo a teoria para você entender, quando eu for fazer grandezas inversas, é bom você entender. Ó. Cimento, né? Areia e brita. Eu vou chamar de C e a B. Então, quais são as partes de cada um na ordem? 1 para cimento, 4 de areia e 2 de brita. Aí a gente geralmente faz assim, né? Como é que vai ficar cada um então? A gente vai e chama cimento 1K, areia 4K e brita 2K, né? Porque se você reparar, o que é constante, só para você entender a teoria, o que é constante, o quociente. Então pega, ó, 1K dividido por 1, K. 4K dividido por 4, K. E 2K dividido por 2, K também. Então deu constante, deu um valor só, que no caso foi K, né? Beleza, então por isso que você vai e pode somar 1K mais 4K mais 2K, que vai dar o total de metros cúbicos, que é 14. Então, ó, 1K mais 4K mais 2K dá 7K, que é igual a 14. 14 dividido por 7 dá 2. Então, 2 é a nossa constante de proporcionalidade. Como ele queria cimento é 1K só. Se fosse areia, seria 4K, 4 vezes 2. Se fosse brita, seria 2K. Cimento é 1K, 1 vezes 2 dá 2. Então, 2 metros cúbicos. Então, a gente fez na calma para mostrar a teoria por trás. Obviamente, essa questão você faz muito rápido. Então, beleza. Primeira questão está pronta. Vamos agora analisar a questão 2. Enem 2018. Usando a capacidade máxima do caminhão de uma loja de materiais de construção, é possível levar 60 sacos de cimento, ou 90 sacos de cal, ou 120 latas de areia. No pedido de um cliente, foi solicitado a entrega de 15 sacos de cimento, 30 sacos de cal e a maior quantidade de latas de areia que fosse possível. Então, a maior quantidade de latas de areia que fosse possível transportar, atingindo a capacidade máxima da carga do caminhão. Nessas condições, qual a quantidade máxima de latas de areia que poderão ser enviadas ao cliente? Diversas maneiras para a gente fazer, questão também de razão e proporção. Então eu posso fazer assim, ó, 50
sacos de cimento, SCI, é o mesmo que o quê? Tem a mesma proporção que 90 sacos de cal, SCA, que tem a mesma peso que 120 latas de areia, LA. Beleza. Então, se você for pensar, num caminhão, tem o quê? Vamos lá. Tem um caminhão aqui, que já tem o quê nele? Já tem 15 sacos de cimento, beleza? Dentro dele. E já tem 30 sacos de cal dentro dele. E ele quer saber quanto cabe de latas de areia ainda. Ele quer saber quanto cabe de latas de areia ainda. Então, latas de areia. Beleza. Então, um dos diversos raciocínios, eu prefiro transformar o saco de cimento e o saco de cal na medida de lata de areia, para entender a proporção. E como eu faço isso, Neto? Só é você entender. 60 sacos de cimento é a mesma coisa que 120 latas de areia. Só que no caminhão tem 15 sacos de cimento. Então os números estão ajudando aqui. Eu não preciso nem fazer regra de 3. Eu posso perceber o quê? Que de 60 para 15 dividiu por 4. Então aqui ó, eu vou dividir por 4 também. Mesma proporção. Ou seja, vai ser a mesma coisa que 120 por 4, 30 latas de areia. Então esse 15 sacos de cimento vale 30 latas de areia. Ok. E agora eu vou trabalhar a mesma proporção com saco de cal. 90 sacos de cal vale o quê? 120 latas de areia. Aí ele quer saber se for 30 sacos de cal, vale quantas latas de areia? Os números aqui estão legais também. Ó. De 90 para 30, ó, tu divide por 3. Então aqui ó, tu vai manter a mesma proporção dividindo por 3. Então eu estou evitando de fazer a regra de 3. Eu estou fazendo usando a proporcionalidade. Então 120 por 3 dá 40 latas de areia. Então 30 sacos de cal vale 40 latas de areia. Ótimo, Neto. Falta quanto para completar o caminhão? O caminhão, ó, em latas de areia, cabe 120 latas. Então, só é tu pensar. Já tem 30 latas com 40, dá 70 latas. O que é que falta, então, aqui? 120 menos 70 dá 50 latas de areia. Letra C. Então, é uma maneira bem legal de fazer. Então, eu fiz 120 menos os 70 que já tinha. Vai dar 50. Então, utilizando a ideia de proporcionalidade a nosso favor. Beleza? Então, sigamos. Questão 3, Enem 2021. Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Então, ó, quanto mais pessoas tivermos para trabalhar no pneu, então mais rápido será, então menos tempo. Aumenta o número de pessoas trabalhando, diminui o tempo. Diminui o número de pessoas trabalhando, aumenta o tempo. Então isso é inversamente proporcional. Tá? A questão não era nem obrigada a falar, mas ela falou para ficar bem redondinha. Né? Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído. De forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido nessa parada específica. Com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Então veja, isso é a casquinha de banana da questão. Muita gente errou a questão no Enem. Se você pegar um antes e um depois, ó, vou colocar aqui antes
e depois. Vou desenhar aqui um carro visto de cima. Tá? Não é o melhor desenho do mundo, mas é para representar. Então tem os pneuzinhos aqui, ó. 4 pneus. Carrinho bonito, né? Ó, maravilhoso. Então, ó, beleza. Então, se você pensar como era a configuração, eram 3 pessoas em cada pneu. Então, repetir aqui, repetir aqui, repetir aqui. E demorava quanto tempo? Demoravam 6 segundos, é? Cada grupo trabalhando com os 4 são necessários 4 segundos, 4 segundos. 4 segundos. Aí não influencia os outros grupos, porque tipo, eles começam no mesmo tempo, né? São 4 grupos, 3, 3, 3 e 3, demora 4 segundos, então eles terminam simultaneamente. Só que a bronca é o seguinte, no depois, um grupo vai ser prejudicado, vai ficar com 2 só, porque passou mal, né? Passou mal um dos. Então veja, entenda que no início estava tudo completo. Então cada pneu termina simultaneamente, porque é 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos. Não soma, não são 16 segundos, porque são os 4 segundos ao mesmo tempo. Então termine 4 segundos. O problema, ó, que depois na configuração, ó, esse pneu 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos. Mas só que o que vai fazer é o pneu que está faltando, que tem menos pessoas. Nos outros tinham 3, mas um dos passou mal, um grupo foi prejudicado. Então vai demorar quanto tempo? Quantos segundos? É aí que a gente vai fazer uma regra de 3 inversamente proporcional. Então é o que? Número de pessoas, ó. Número de pessoas e tempo. O tempo em segundos aqui. Então, ó, quando tinha 3 pessoas, demorava quanto tempo num pneu? 4 segundos. E agora, com 2 pessoas, vai demorar quanto tempo? X. Essas grandezas são inversamente proporcionais, IP. Grave isso. Quando grandezas são inversamente proporcionais, o que é constante? Grandezas inversamente proporcionais é o produto que é constante. A primeira questão que eu fiz hoje foi diretamente proporcional. Eu disse que o que era constante era o quê? Era o quociente, a divisão. Aqui é o produto, a multiplicação. Então, ó, como é o produto, essa grandeza vezes essa, ó, é igual a essa vezes essa. Então você multiplica. Então você faz o que? Multiplica em paralelo, multiplica reto. O pessoal meio que decora a regra de 3, mas veio dessa explicação. Então eu posso dizer que 2 vezes x é igual a 3 vezes 4. 2x é igual a 12. X é igual a 6 segundos. Então, moral da história. Esse pneu aqui demorou 6 segundos. E é ele que vai dominar o tempo, porque esse cara terminou em 4, esse em 4, esse em 4. Mas eles ficaram esperando o outro, que demorou 6. Então, no final das contas, o tempo que vai demorar para trocar os 4 pneus, que tem que ser os 4 prontos, não é 3, é 6 segundos. Perfaz o que demorou mais, né? Vai prevalecer o que demorar mais. Beleza? Então, é uma questão muito interessante aí, que muita gente errou. Vamos para a próxima. Questão 4, Enem 2019. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, saiu junto aqui, ó, é de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é R$ 31 mil. Então, o total de recursos. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. Então, o que significa isso? Quanto mais antiga for a máquina, menos dinheiro vai receber, inversamente proporcional. Uma grandeza sobe, a outra reduz. Então, o valor pago aumenta a partir do momento que a idade seja menor. Então, ó, as 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso.
Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então ele quer saber quanto vai receber a empresa que tem 5 anos de uso. Quantos reais vão ser? Então é isso que você tem que saber. Ela que vai receber menos. Ela que vai receber menos. Tá? Então tem letras aí absurdas, né? Assim, você vai ver, a letra D, por exemplo, 15 mil reais. Ou seja, que vai receber menos, vai receber metade do valor. Né? Então, assim, a partir do momento que 2 e 3 dá 5, né? Só as duas primeiras mais novas. Então não tem nem como. Mas enfim, a gente vai fazer aí. Então vamos fazer. Eu vou chamar as três empresas de A, B e C. E os tempos de uso: 2, 3 e 5. Aí eu vou ensinar uma técnica para resolver divisão inversa. Divisão inversa sem utilizar fração. Que muitas vezes o aluno tem que tirar MMC e tal, fazer a fração e tal. Vou fazer mais rápido, dar uma dica. Mas você pode fazer do seu jeito também. Eu gosto de fazer assim. Então, o produto tem que ser constante. Então, tem que botar um valor no lugar de A, de B e de C, de modo que o produto seja constante. Como é que eu acho isso? Fácil. Sempre tu pode tirar o MMC de 2, 3 e 5. São as partes proporcionais aí. Eu não vou fazer esse MMC. Se você fizer esse MMC, vai dar 15. Tá? 15. Aí, vai dar 15 não, desculpa. Vai dar 30, né? Vai dar 30. Então, ó, aí você pega e divide 30 por esse 2. Dá 15. 15K. 30 por 3 dá 10K. 30 por 5 dá 6K. Então lembra que eu falei inversamente proporcional ao quê? O produto é constante. E é justamente o que eu manipulei para fazer aqui. Vê se não vai acontecer o produto constante agora. 15K vezes 2, 30K. 10K vezes 3, 30K. 6K vezes 5, 30K. Então é isso que eu fiz, tornar o produto constante. E se tu reparar, quem tinha menos tempo de uso vai ganhar mais, ó, 15K. Quem tinha mais tempo de uso vai ganhar menos, 6K. E agora é fazer tranquilo, ó. Tu soma 15K com 10K com 6K, que dá o valor total, que é quanto? 31 mil reais. 15 com 10 com 6 dá 31K, que dá 31 mil. K é 31 mil dividido por 3, que dá 1000. Ele quer a máquina com menos tempo de uso, né? Com a mais antiga, que é essa aqui, ó, de 5 anos, que é essa aqui, ó, que virou essa. Então tem que se ligar a posição dela. 5 anos de uso. Aqui que vai receber menos, né? Quanto mais antiga, menos vai receber. Então é a máquina C. C recebe 6K. C é 6 vezes K, que é 1000. 6.000. Letra B de bola. Então, assim, eu gosto muito de fazer assim, que fica limpo a conta, tá? É só uma ideia. Mas tem gente que faz fração. 15 K sobre 2, K sobre 3 e K sobre 5. Soma igual a 31 mil e tal. E chega no mesmo valor, tá? Eu quis dar uma ideia extra aí que eu acho muito legal. Então vamos para a próxima. Questão 5, Enem 2020. Essa pegou muita gente. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três, em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Então vamos entender. Ó. Tem Antônio, tem Joaquim. Eita, 2 com J complica, né? Joaquim eu vou botar JK. Joaquim e José eu vou botar JO. Beleza. Aí como é que tá hoje? Antônio tem 2 partes, tem 4 partes. Joaquim tem 6 partes e José tem 6 partes. Então assim, eu vou fazer essa questão de duas maneiras.
Antônio quer igualar, ele quer ficar igual a parte dele. Ele tem 4, ele quer ficar igual a dos outros dois. Então a primeira maneira que você pode pensar é fazendo por equação, né? Tipo assim, fica mais trabalhoso, mas vamos fazer, depois eu vou mostrar outra ideia. Antônio vai comprar uma parte de Joaquim. Então Joaquim vai perder X e vai X para Antônio. Ele também vai comprar Antônio de José. José vai perder X e vai vir aqui para Antônio. Beleza? Para que isso? Para ele igualar. Então a parte que ele tirar de Joaquim, ele também tem que tirar de José. Por quê? Porque ele quer que todo mundo fique igual. Aí vai ficar como? Joaquim, Antônio vai ficar com 4 mais 2x, né? E os outros com 6 menos x, beleza. Só que tem que ser tudo igual. Ou seja, 4 mais 2x tem que ser igual a 6 menos x, né? Aí vamos fazer? Vai ficar como? 2x mais x é igual a 6 menos 4. 3x é igual a 2. X é igual a 2 terços. Beleza, então você descobre que tem que dar 2 terços para ficar igual. Aí você pensa, caramba, e fica igual mesmo? Vamos conferir só para você ver? 4 mais 2 vezes 2 terços. 4 mais 4 terços. Se você for fazer essa conta aqui, rapidinho aqui, 4 é como se fosse 12, 4 é como se fosse 12 sobre 3, né? Mais 4 terços. É igual a 16 terços. Ok? Só para mostrar a você que vai ficar igual. E se tu fosse fazer aqui o outro para conferir, ó, 6 menos x, que no caso é menos 2 terços. Então vai ficar como 6. Cadê? 6 menos 2 terços. 6 é como se fosse 18 sobre 3, né? Estou fazendo aqui, ó, só para você olhar aqui. 6 é como se fosse 18 sobre 3 menos 2 terços. Fazendo essa conta, você vê que dá 16 terços também. Ficou igual, né? Para você ver, só para conferir. Aí qual foi a pergunta? A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir. Fração é o que? A parte sobre o todo. Então você está adquirindo quanto de cada sócio? Você está adquirindo X de cada sócio de um total de quantos que ele tem? De um total de 6, né? 6 partes. Então você adquiriu o quê? Vamos lá. Você adquiriu de cada sócio X, que é 2 terços, de um total que ele tinha de quanto? De 6. Cada um tinha 6. Moral da história. Fração repete a primeira divisão de fração e multiplica pelo inverso da segunda. 6 sobre 1 dá 1 sobre 6. Então vai ficar, ó, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 6, 18. Aí assim, tu podia simplificar já, né? Isso é por 2 em cima e 2 embaixo, fica 1 sobre 9, letra C. Ótimo. Só que assim fica bem trabalhoso. Bem trabalhoso. Tu podia ter uma sacada massa aqui, aí eu vou dar o extra aqui, é o extra. Eu não faria assim no Enem. Eu mostrei aqui a maneira algébrica, digamos. Qual é o extra? Antônio, Joaquim e José. Tu pode moldar as partes 4, 6 e 6. Olhando assim, poxa, eu vou tirar quanto de 6 e quanto do outro 6 para ficar tudo igual. Não fica um número inteiro fácil de tu pensar, fica um número fracionário, né? Poxa, eu tenho que tirar 6, se eu tirar 1 fica 5, mas vai para o outro, 4 mais 1 fica 5, mas eu ia tirar 1 do outro, ia para Antônio, ia ficar 6, ia passar. Tem que ser menos que 1 de cada, tem que tirar. Então, menos que 1 já fica bronca. Menos que 1 é número decimal. Então, assim, seria bom um número bem exato. Então, tu faz testes. E um número legal é você multiplicar por 3. Geralmente por 2, por 3, você tem que fazer o teste. Mas, ó, por 3, você pode pegar todas as partes
e multiplicar por 3. Hoje pode, Neto? Pode. Mantenha a proporcionalidade. O importante é que você multiplique todas. Então, 4 vezes 3 dá 12. 6 vezes 3, 18. E 6 vezes 3, 18. É aí que vem a sacada agora. Se tu pegar aqui e tirar 2 de cada, ó, e jogar para cá, ó, 2 mais 2 dá 4. Chega no que ele quer, ó. 16. 18 menos 2, 16. 18 menos 2, 16. Então dá justamente a resposta. Ó. Tu tira quanto de cada sócio? Tu tira 2, ó, de um total de 18. Ó. 2 de um total de 18 dá justamente 1 sobre 9. Então é uma solução inteligente que você faz rápido. Mas professor, como eu ia pensar isso? Praticando, tem que treinar. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera. Se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha, indica para os amigos, que dessa maneira ajuda muito meu canal a crescer. Forte abraço e até a próxima.